Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai querido, nós agradecemos a Ti por este momento, ó Pai, de leitura e estudo da Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, porque já aprendemos, já adoramos ao Senhor. E obrigado, ó Pai, por esse momento, que nós cremos que o Senhor também vai falar conosco através do estudo da Tua Palavra, ó Deus, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, para ministrar agora. O Senhor esteja nos abençoando, oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada eu disse que a palavra família é derivada do latim famulus, que significa servo. Por isso a gente tem chamado lar lugar para servir. E com certeza nosso lar não é um lugar para ser servido, não é um lugar para egoísmo, mas é um lugar onde nós podemos viver e exercitar essa vocação cristã, que é servir uns aos outros. É interessante que Paulo, falando aos Gálatas a respeito de desentendimentos, ele diz em Gálatas 5,15: se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então ele usa uma expressão forte, né? Se vós vos mordeis e devorais uns aos outros. E é mais ou menos o que a gente pensa, né, quando a discussão se acalora muito. E o que ele disse? Quem que sai perdendo? Todos. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Então é uma grande verdade que o lar é um lugar para servir, é um lugar para amar, não é lugar de competição. Quando nós começamos a brigar, a discutir, a somar forças, todos nós sairemos perdendo. Pode até parecer que tem um vencedor, mas algum machucado vai ter em todos nós. Lar, lugar para servir. E nós encontramos aqui nesta passagem de Efésios a ideia forte no qual ele diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É um imperativo, é uma palavra de ordem. Enchei-vos do Espírito. Existem pessoas que não são convertidas, que não têm o Espírito Santo na vida delas. Existem pessoas que são convertidas, mas não estão buscando e não estão cheias do Espírito Santo. Existem aqueles que são convertidos e têm buscado a presença do Espírito Santo. E essas pessoas que são corretas, é uma ordem de Deus, encher do Espírito Santo. Um comentário de Efésios do reverendo Hernandes, ele faz essa afirmação: enchei-vos não é uma proposta alternativa, uma opção, mas um mandamento de Deus. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Você já pensou nisso? Não é uma ordem? Enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós não buscamos esse encher do Espírito Santo, nós estamos pecando e contra o Espírito Santo. E nesse comentário ele conta uma pequena ilustração, dizendo que uma vez um diácono da Igreja Batista lá nos Estados Unidos procurou Billy Graham, falando a respeito da necessidade de disciplinar um outro diácono por embriaguez. E o Billy Graham olhou para ele e falou o seguinte: escuta, existe algum diácono que já foi disciplinado por não ser cheio do Espírito Santo? Ele ficou olhando, né? Mas como assim? Não foi disciplinado por não ser cheio do Espírito Santo? É porque lá diz: não vos embriagueis com vinho, e depois diz: enchei-vos do Espírito. Então tem que pegar e disciplinar o que está embriagado e disciplinar também o que não está cheio do Espírito.
Aí, depois dessa resposta, acho que o rapaz foi procurar lá ajudar o irmão, né? Um lugar de discipliná-lo. Mas exatamente isso. A ideia é encher do Espírito, é algo que faz parte da vida cristã. O fato de não estarmos cheios do Espírito Santo é um dos maiores pecados contra o Espírito Santo. E aí, irmãos, a gente vai perceber que se nós falamos de família, se nós falamos de lar, um lar, para que haja essa ideia de ser um lugar para servir, ele precisa ser um lugar cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Se nós como família buscamos a Deus, oramos juntos, buscamos a comunhão do Espírito Santo, que lugar será o nosso lar? Um lugar de paz, será um lugar de serviço, servindo uns aos outros. Então vamos ver o nosso texto, irmãos. Você mantém a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 5, o versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então o que nós encontramos aqui? Duas ordens, uma negativa e uma positiva. Qual é a negativa? Não vos embriagueis com vinho. E a positiva? Enchei-vos do Espírito. O que Paulo fala a respeito do embriagar com vinho? No qual há dissolução. Então ele fala: a embriaguez causa discussão, dissolução, perda, tristeza, e a gente poderia se delongar aqui, né, o quanto de consequências ruins podem vir para um lar ou para qualquer pessoa que está embriagada. Ela perde o controle, ela se entristece, né? Alguns acreditam que o álcool ele dá alegria, né? Ele dá alegria nos primeiros 5 minutos, né? E depois ele vai trazer depressão. Quase que eu acerto, hein? Farmacologicamente, o álcool é depressivo. Ele traz tristeza a nós. E encher do Espírito? Encher do Espírito nos torna lúcidos, sóbrios, controlados, e aí muitas outras coisas. A gente percebe que nesse texto, a preocupação de Paulo é falar sobre o encher do Espírito. Então, de forma rápida, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí nós podemos ver detalhadamente como age uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então isso que nós vamos ver nessa noite. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que diz aqui o versículo 19? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Nesse versículo 19 está o nosso ponto A e o B: comunhão e adoração. Repare que há duas distinções ali: falando entre vós, lá no começo, né, entre vós, e depois ao Senhor. A ideia aqui é o culto, é o cântico. Quando nós cantamos, nós falamos uns com os outros, não é? Você canta, Deus no controle, tu estás, você está falando para você está falando para o seu irmão, que Deus está no controle. Então o cântico, a manifestação do cântico no louvor, quando fala que salmos, hinos, cânticos espirituais, não vamos definir cada um aqui, mas salmos, o que são salmos? Os nossos salmos são hinos, são cânticos. Então está falando sobre cantar, louvar ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito, ela canta, ela louva. Uma forma de mostrar que você está cheio do Espírito é cantando. Cantando, falando entre vós. É a ideia de comunhão. Eu falo com você, você fala comigo. A música fala uns com os outros, falando entre vós. Na linguagem NVI, falando entre si. E também louvando a Deus, louvando de coração ao Senhor. Então vamos lá. Quando nós nos reunimos, nós gostamos de cantar. E quando nós cantamos, nós estamos falando uns com os outros. Se a gente comparar com a embriaguez, né, quando alguém embriagado canta,
a ideia aqui é totalmente diferente, né? Ele está sem controle, muitas vezes canta músicas com letras impróprias, mas cheios do Espírito, nós cantamos louvores a Deus. Louvores a Deus. Comunhão e adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor. O louvor autêntico, ele é sincero e agrada a Deus, ele é em espírito e em verdade. Nós podemos cantar para o irmão, mas não cantar para Deus. Nós podemos falar entre nós, mas não falar diretamente com Deus. Alguém que está cheio do Espírito Santo é alguém que, quando canta, ele canta de coração ao Senhor, ao irmão, mas ao Senhor, adorando ao Senhor. O louvor autêntico adora e é aquele que é recebido por Deus. E com certeza, irmãos, nós precisamos mais ainda, né, nos preocupar quando cantamos, o quanto estamos agradando ao nosso Deus. O quanto nós conhecemos a música, nada deve nos distrair, né? Quantas vezes nós estamos cantando, alguma coisa nos distrai. Para quem está tocando é um pouco difícil, está preocupado lá com a nota, com as coisas. Então por isso tem que ensaiar bastante, para aquilo ficar natural, né? Igual quando você está dirigindo o carro, você não fica pensando, agora eu vou pisar na embreagem, vou pôr segunda, vou pôr terceira, né? Você ensaiou tanto a dirigir o carro que você já dirige naturalmente. Então quem toca precisa ensaiar muito, muito, para que aquilo se torne tão natural que ele não esteja mais preocupado com nota, com nada. Esteja de coração também louvando ao Senhor. O louvor ao Senhor é interessante que ele não precisa, no sentido ser, vamos dizer assim, afinado, ou nem todos têm a condição de cantar, né, muito bem, mas todos têm condição de louvar de coração ao Senhor, até mesmo sem a voz, né? Pode fazer um lá, lá, lá ali, quando você está ouvindo, quando você está conferindo aquilo que está sendo dito ao Senhor, você está louvando a Deus. Achei interessante uma historinha de certa mulher que todo domingo ela chegava para o pastor, eu quero fazer um solo, né? E o pastor fugia dela, porque sabia que era mais ou menos naquele solo lá, não ia dar muito certo, né? E fugia, e ela, tá bom, irmãzinha, tchau, tá. E passou 3, 4 domingos, aí um dia ela falou, hoje eu vou pegar o pastor, e ficou lá na porta, e todo mundo foi saindo, o pastor conversando, aí por último ficou o pastor e ela falou, pastor, você não está deixando eu cantar, eu quero cantar para o Senhor, eu estou querendo uma oportunidade para cantar para o Senhor. Aí o pastor falou assim, então irmã, canta. Aí ela falou, como assim, canta agora? Canta. Ela olhou assim, mas não tem ninguém. Mas você não quer cantar para o Senhor, irmã? Canta agora, né? Acaba logo com isso. Então, irmãos, realmente cantar para o Senhor não precisa ter ninguém. Pode ser no quarto, pode ser no carro, pode ser no banheiro, e pode ser na igreja, pode ser para dentro, pode ser para o lado, pode ser afinado, desafinado. O importante é de coração, adorando ao Senhor. Então o cântico tem entre vós e tem ao Senhor. Isso é estar cheio do Espírito Santo, louvando a Deus. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. De coração. De coração. Com certeza isso é muito importante. A ideia da alegria do coração, de estarmos diante de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, Espírito Santo, encheios do Espírito Santo, dando graças, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças constantemente. A questão do dar graça, de ser agradecido, é uma constante, é um constante pedido, é uma constante alerta da Bíblia.
A gente percebe que esse espírito de murmúrio, de reclamação, era muito comum no povo de Israel. Murmurar contra Deus, murmuravam contra Moisés, e murmuravam contra as coisas boas, contra aquilo que Deus estava fazendo. Eles não enxergavam as coisas que Deus estava fazendo. Isso é uma constante na nossa vida. E quanto mais nós buscamos a presença do Espírito Santo de Deus, mais nós enxergamos as coisas boas, agradecemos as coisas boas, menos nós reclamamos, menos nós ficamos olhando, né, os probleminhas que estão por ali ou por aqui, ou seja, os problemões. A palavra aqui pode parecer confusa quando diz graças por tudo. Graças por tudo. Lógico que não quer dizer literalmente graças por tudo, no sentido de você dar graças pelo pecado, pelo mal, por aquilo que desagrada a Deus. É como se você falasse para o seu filho: filho, você tem que ser agradecido, se agradece às pessoas. O que o pai está falando para o filho? Agradece quando alguém fizer uma coisa boa, né? Quando te dá um presente, você fala obrigado menino, porque nem isso nós fazemos. Quantas vezes a gente recebe as coisas de Deus? Todo tempo, né? E o quanto nós somos agradecidos por mais um dia, quanto nós somos agradecidos pelo alimento, pelo friozinho, quantas vezes nós somos agradecidos pelas coisas que Deus tem nos dado. Então nós percebemos que a ideia aqui principal é essa, agradecer, tanto que diz, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que é dar graças? É reconhecer que você recebeu alguma coisa. Então nós recebemos de quem? Em nome de Cristo, o que Deus nos deu, e nós agradecemos a Ele. É claro que nós podemos dar e damos graças em tudo, diz a palavra, né? Em tudo dai graças. Não quer dizer por tudo no sentido de que agradecer pelos problemas. Por que em tudo podemos dar graças? Porque nós sabemos que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, aquilo também vai redundar em glória, em honra a Deus, em coisas boas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso a gente pode dar graças em todo o tempo. Ação de graças, com certeza, irmãos, poder louvar a Deus, poder agradecer a Deus, é uma atitude de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. É perceber que Deus está no controle de todas as coisas e podemos ser agradecidos. Por último diz, submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Também, irmãos, enchei-vos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se há uma coisa difícil de fazer, é sujeitar-se ao outro, é ser suporte ao outro, é tolerar o outro. Às vezes quando o outro está errado, você esperar o momento certo, tentar corrigi-lo da forma certa. O Espírito Santo é um espírito de humildade, ele é um espírito de força, de autocontrole. Tem pessoas que alegam estar cheias do Espírito Santo, mas parece que são mais agressivas, arrogantes. Isso não pode ser verdade. A característica principal, eu creio, que de alguém que está cheio do Espírito Santo é poder submeter uns aos outros. Diferente do vinho, né? Quem se embriaga muitas vezes é aquele que briga, é aquele que confronta todo mundo, aquele que nem deixa o bar fechar, né? Não vai fechar esse negócio aqui não. Quem é cheio de Espírito, eles têm o temor a Deus, ele se sujeita a Deus. Quem se sujeita a Deus aprende a se sujeitar ao próximo, aprende a andar mais em paz, em viver os relacionamentos em paz. E irmãos, a igreja precisa muito disso, né? Uma igreja cheia do Espírito, que sabe buscar olhar para as coisas boas, se alegrar com os irmãos, olhar as qualidades dos irmãos, né? Perdoar, ter paciência, porque conviver é ter paciência.
E a família? O quanto que a família precisa disso? Ser submissos, sujeitai-vos uns aos outros. Família que a família, né, tropeça no corredor. Já pensou se começar a brigar? Não, eu que vou passar. Nós estamos juntos e precisamos aprender a cuidar um dos outros, a ter essa vida de harmonia. Portanto, irmãos, nós encontramos aqui nessa passagem que o resultado de alguém que é sadio no Espírito Santo é alguém que vive relacionamentos. Falamos de relacionamentos com Deus, falamos de relacionamento com o próximo. Relacionamento com Deus, adorando com alegria. Relacionamento com Deus, ações de graças. Então, eu cheio do Espírito, eu adoro, eu canto louvores a Deus, de coração. Eu cheio do Espírito também, eu oro a Deus, eu falo com Deus, eu agradeço a Deus, eu vivo em ações de graças. Em relação ao próximo, falando uns aos outros. Cheio do Espírito, eu quero falar uma palavra boa para o meu irmão, eu quero cantar uma música que tem uma mensagem para o meu irmão. Sujeitando-se uns aos outros, submetendo-se. Cheio do Espírito, eu vou aprender mais e mais. Ser não o último que fala, mas deixar o outro falar por último. Às vezes a gente fala assim, eu vou ver até onde que o fulano vai. Ele deve estar pensando a mesma coisa, né? Por que fulano tem que ser o último a falar? E eu penso, por que não? Deixa ele, ué. Ele que seja o último a falar. Ele só vai demonstrar que ele está agindo sem amor, sem sujeição. Então a gente precisa aprender a sujeitar. Cheio do Espírito ama Deus, cheio do Espírito ama uns aos outros. O fruto do Espírito é amor. E por isso enchei-vos do Espírito, sim, em amor, vivendo em amor. Irmãos, nós precisamos entender isso. O lar é um lugar de serviço. E eu gostaria que a gente pudesse pensar então nesses dois miolos. Se os irmãos repararam, o texto que fala sobre a família está nesses dois miolos. O que eu estou chamando de miolo? No começo fala, enchei-vos do Espírito. E aí começa, maridos, mulheres, filhos, servos, senhores. E no final está, sede fortalecidos no Senhor e revestivos de toda a armadura de Deus. Então são duas partes. A família está aí é o recheio, é a família, né? A mensagem que nós vamos estudar na próxima semana. Mas essa família tem que estar protegida por essas duas coisas: enchei-vos do Espírito e resistir ao diabo. E esse recheio é a família: maridos, mulheres, pais, filhos. E é isso que nós precisamos entender, assim que nós precisamos crer. Lembrar que os problemas existem, as perseguições existem. Por isso nós precisamos nos fortalecer no Espírito Santo. Alguns dizem que a vida é uma corrida de obstáculos. O que você faz numa corrida de obstáculos? Tem que pular o obstáculo. Eu vi um vídeo que no final da corrida de obstáculos, chega lá um dos corredores, o obstáculo está junto, né? Passa na linha assim, o cara com o obstáculo, ele foi carregando o obstáculo. Bateu de frente. A vida não é uma corrida simples, é uma corrida com obstáculos. Na família, na igreja, até sozinhos, né? Quantos obstáculos nós enfrentamos diariamente que nós temos que contorná-los? Situações que podem ser resolvidas com contorno e não com confronto. Assim será quando nós aprendemos a amar, a servir a Deus. E que Deus nos abençoe. Uma das orações do grande avivamento do país de Gales foi uma canção que há uns 30 anos a gente cantava, não sei se alguém canta ainda, é: enche-me Espírito,
mais que cheio, quero estar. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. E que essa seja a nossa oração. Enche-me, Espírito Santo. E que eu, menor dos teus vasos, possa muito transbordar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, por esse momento que o Senhor nos dá aqui na Tua casa, ó Deus, estudando, buscando conhecer mais, ó Deus, Teu propósito, os Teus ensinos para nós, para nossa família, ó Deus, para nossa igreja que é uma família, e que o Senhor Deus esteja nos fazendo entender e praticar essa palavra, ó Deus. Proteja-nos, ó Pai, de todo mal. Que o Senhor Deus venha nos fortalecer contra o inimigo, contra as lutas diárias, ó Deus. E que possamos cada dia, ó Deus, ser enchidos pelo Espírito Santo, Pai. E assim possamos viver em paz com os nossos irmãos e adorar ao Senhor, Deus. Nós agradecemos-te por tudo, oramos em nome de Jesus.